Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Até aqui essa palavra. Essa mensagem ela é muito conhecida e é interessante que no livro de 1 Samuel, que nós lemos, aqui fala sobre a escolha de Davi para ser rei de Israel, mas na verdade o livro de 1 Samuel 16 não especifica assim claramente o nome de todos os irmãos de Davi. O nome de todos os irmãos de Davi está no livro de 1 Crônicas, que é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no primeiro capítulo, aliás, capítulo 2, a partir do versículo 13, primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim, e Jessé gerou a Eliabe, Eliabe está lá em 1 Samuel, está citado. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. Abinadab, que também está lá, o segundo. E Simeia, lá está Simei, é Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, lá já não está, né? A partir do quarto já não está. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. Davi, o sétimo. Então, Jessé, o pai de Davi, tinha 7 homens, 7 filhos homens. E ele tinha filhas também, 2 filhas. Versículo 16. E foram suas irmãs, Zeruia e Abigail. Aí já estão falando dos filhos, dos netos de Jessé, né? E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael. 3 no caso. Mas no caso, Jessé, que era o pai de Davi, ele tinha 7 filhos, homens, né? Está aqui. E aqui é interessante que está especificado por número, né? Do primeiro até o 7º, e as 2 irmãs de Davi, Zeruia e Abigail. Depois de citar aqui, a gente pode voltar lá para primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, que é o texto inicial que eu li, falando da escolha de Davi para ser rei de Israel. Quando Deus manda Samuel, o profeta Samuel, ir até a casa de Jessé, o belemita, ele é o belemita, né? Para quem, às vezes, pessoas que não têm nenhum contato com a Bíblia, belemita é simplesmente a nacionalidade, a naturalidade dele, porque ele era de Belém, então o belemita. O Jessé, que morava em Belém, e Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, que Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Mas é interessante que Deus não falou com Samuel quem era o escolhido. E é interessante a gente fazer uma primeira análise desse texto, porque por mais que Samuel era um profeta de Deus, e é interessante que a maneira como Deus lida com o profeta é sempre parecido. Sabe por quê? Porque, irmãos, a gente vive num tempo em que as pessoas acham
que ser profeta de Deus é ter informação sobre tudo. Alguém pode chegar, por exemplo, alguém pode chegar para mim, eu não estou dizendo que eu sou profeta, uma hipótese. Alguém chegar para mim e me perguntar alguma coisa e querer que eu fale para ela alguma coisa. Vou dar um exemplo. Uma vez uma irmã chegou para mim e contou o sonho dela para mim. E queria que eu interpretasse. Eu simplesmente disse para ela: irmão, não sei o que é. Eu não sei mesmo. Mas eu poderia muito bem inventar alguma coisa. Irmão, isso aí não sei o quê. Né? Por quê? As pessoas sempre querem dar uma resposta para alguém. A pessoa sempre vai achar que se ela não der uma resposta para alguém, que aquilo está desqualificando ela. Que aquilo está dizendo que ela não é importante. É até mais viável dizer assim: alguma coisa que não é da minha área, eu posso perguntar, pergunta o Valdeci. Isso aí ele entende, ele pode te explicar o que é isso. Pergunta para o Rony, pergunta para o Renato, pergunta para o Ailton. Ele vai te dar a informação que eu não sei. Porque a pessoa não vai saber de tudo. E dentro do reino de Deus, as coisas de Deus também, irmãos, Deus não vai dar tudo para uma pessoa. Isso é um ledo engano. A pessoa achar que tudo ele vai ter. E outra, que toda mensagem de Deus que alguém vai entender, não vai. Não vai entender tudo. Mas a gente vive um tempo de tanta vaidade que a pessoa acha... hoje eu fico pensando como que eu vou explicar para os irmãos. O que você vê muito no Facebook, no YouTube, tem muito no Facebook. Tem desculpa a expressão, que é assim que eu falo com os irmãos. Né? Muita palhaçada, isso é tudo palhaçada. Deus está falando comigo. Peraí, Deus está falando comigo. É tudo mentira. Deus não está falando nada. Deus não é criança, não. Deus não é bagunça, não. Deus não brinca com ninguém. Deus não brinca de falar com ninguém. Peraí, irmão. Deus está falando, não está falando nada. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Deus fala, a terra treme. Deus não é vendedor Deus não é camelô, não, que fala que... Não é isso não, irmãos. As coisas de Deus é mais séria do que a gente imagina. Deus falar é mais sério do que você possa imaginar. Eu nunca vou me atrever em dizer, irmão, Deus está falando comigo. Se o que você está ouvindo aí é a palavra de Deus, você vai receber no teu coração, meu irmão. E vai ser palavra de Deus para você. E a palavra de Deus, ela tem que sempre estar em conexão com a palavra de Deus. Porque tem muita gente fazendo palhaçada nas redes sociais, fazendo muito barulho, sem conteúdo. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé e Deus não falou para Samuel quem era. Deus poderia ter falado? Claro que poderia. Deus poderia falar logo, dar o roteiro todo para Samuel. Samuel, tu vai na casa de Jessé, chega lá e tem 7 filhos homens, você não vai aparecer os 6, não é aqueles, é o mais novo, é Davi, ele vai estar no campo, você manda chamar, mas não, Deus não falou nada com Samuel. Deus só falou com ele, vai na casa de Jessé e chega lá, unge o filho dele para ser rei, ponto. É assim que Deus fez e é assim que Deus faz. Você entendeu? É assim que Deus fez e é assim que Deus faz. Vou voltar a repetir. É assim que Deus fez, é assim que Deus faz.
Deus mandou Samuel ir, que no percurso Deus ia fazer Samuel entender a sua mensagem. E tem outra, irmãos. Tem pessoas que acham que a mensagem de Deus isenta o profeta da relação humana, mas não. Quando chegou lá, Deus só falou com Samuel. Samuel falou com Jessé, né? Tem aqui o roteiro todo. Chegou lá, ó, eu vim aqui porque Deus mandou escolher um dos seus filhos para ser rei de Israel. O que Samuel fez foi certo. Falou, já foi certo? Foi, ué. Qualquer pessoa faria o que Samuel fez. Ele não desobedeceu em nenhum momento a palavra de Deus. Porque Deus não disse para ele o que ia fazer. Ele agiu como ser humano, como homem. Eu agiria igual ele, ou talvez pior. Samuel olhou e disse, esse cara aí é bonitão, Deus escolheu ele. Samuel olhou para Eliabe e disse, esse aí. Ele foi agindo e Deus foi interagindo com ele. E Deus disse, não é esse. E Deus também não falou que era Davi. Está vendo como Deus faz, irmãos? Passou o segundo. Irmãos, preste atenção por que Deus não resolveu logo o problema. Por que Deus permitiu aquilo tudo? Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre falo com os irmãos. Cuidado com a ideia de querer espiritualizar tudo. Eu vou lá na igreja para ver o que Deus vai falar comigo. Não, senhor. Não, senhora. Quem faz isso é cigano. Vou ler tua mão, ver que... Não, irmãos. Deus não é assim, não. O nosso Deus é Deus de relacionamento. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Obrigado. Não é aquela coisa de vir, vou lá na igreja ver o que Deus fala comigo e ponto, acabou. Não. Olha como Deus interage com Samuel. Deus fala com Samuel e conversa e vai interagindo dentro das características do homem. Samuel chama um, não é. Chama o segundo, não é. Chama o terceiro, não é. Quarto, não é. O quinto, não é. O sexto, também não é. Aí Samuel ficou confuso. Peraí. Deus falou comigo que daqui vai sair o rei de Israel. Aí ele pergunta assim, está faltando mais um? Vou voltar a falar com os irmãos. Preste atenção. A palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Eu vou dizer para os irmãos que tem na internet de coisa armada para falar com as pessoas. Eu posso dizer muito bem, você, irmão, tem alguém da tua família que está passando problema. Aí o irmão bobo já pensa logo. Todo mundo tem alguém na família que está passando problema, irmãos. Você quer que eu fale quantos nomes da minha família que está passando problema? Todo mundo tem. Aí o crente, sem maturidade, já começa a chorar. Aí pronto. Aí o falso profeta já te pegou. Mas olha que eu vou entrar com providência. Irmão, para com isso. Preste atenção. A gente tem que ter maturidade espiritual para entender que o nosso Deus é Deus de relacionamento. E Deus não joga conversa avanço. Deus não joga pegadinha para ver se vai colar, não. Deus falou com Samuel. Samuel, vai que lá eu tenho um escolhido para ser profeta. E ele disse assim, acabou os moços? E
Jessé disse assim, não, ainda tem um. E aí Samuel falou assim, ó, então nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. O porquê que Samuel fez isso? Porque ele tinha convicção de que Deus tinha falado com ele. Ele tinha tanta certeza que ele disse assim, se ainda falta um, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos comer. Porque ele sabia que Deus tinha falado que um daqueles moços ali ia ser ungido para ser rei. E passou todos, quase todos que estavam ali, passou todos. E ainda Deus não disse que não era a pessoa escolhida. Quando Davi chegou, Deus falou com Samuel. É esse aí. Esse que eu escolhi para ser o rei de Israel. E Deus fala com Samuel. Sabe por que, Samuel? Porque é este. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora. Deus não está brigando com Samuel. Ele está mostrando para Samuel que o homem vê o que está por fora. E olha mesmo, meu irmão. Isso é natural, isso é do ser humano. A pessoa olha um cara... Eu sempre digo para os irmãos, e preste atenção que eu vou dizer aqui. Às vezes chega alguém na igreja, chega uma pessoa com terno, gravata, com sapato brilhando, com a Bíblia desse tamanho. A gente já pensa logo, deve ser um pastor, pode ser um missionário, deve ter vindo dos Estados Unidos, veio aqui visitar a gente. Aí chega um irmão humilde, de chinelo, a gente olha assim, epa, mais um atribulado que entrou na igreja. Mais um. Aquele que vem de terno, de gravata. Eu não estou dizendo que é errado usar terno e gravata, só estou colocando aqui para a gente ser crente vigilante. Aquele que vem de terno e gravata, ele pode vir de terno e gravata e... Isso é um traficante dos piores. Pode ser um bandido com a arma escondida por dentro do paletó. E aquele que vem humildezinho, às vezes vem de chinelo, de camiseta, às vezes não tem uma roupa para vestir, ele entra, ele senta, mas às vezes aquela pessoa está cheia de Deus no coração. Mas sabe o que a gente teima? A gente teima em julgar as coisas pela aparência, em olhar as pessoas exteriormente. Isso é natural do ser humano. Mas dentro da igreja, irmãos, a gente tem que vigiar muito. Não adianta a pessoa chegar aqui e querer falar bonito. Eu lembro que uma vez lá no Rio, dirigindo a igreja lá no Santo Antônio, chegou um irmão de paletó e gravata, e chegou e deu a carteirinha dele. E eu vou dizer logo para os irmãos, carteirinha para mim não significa nada. Carteirinha você pode fazer até na internet, vai lá. Se você quiser carteirinha de pastor, de pastora, bota lá na internet e tu imprime. Amanhã tem carteirinha de pastor, meu irmão. A gente tem que ter vida, exemplo de vida. Aquele homem chegou lá e ficou no culto, eu apresentei ele, presbítero fulano de tal, pedi para entregar a carteirinha dele e amém. Acabou o culto. Depois o irmão reclamou que Deus queria falar e eu não entendi que Deus queria falar. Falei, não, Deus queria falar nada. Eu não conheço ele, não sei de onde ele saiu. Como é que eu vou dar oportunidade para ele? Eu posso estar dando oportunidade para um criminoso, para um assassino, só porque ele está de terno e gravata? Não. A gente tem que ver a vida da pessoa. Meu irmão, tem vida, tem exemplo, tem família. Você é da onde? Você saiu de onde? Quem é você? Não pode ser assim. Porque tem tantas coisas acontecendo que se a gente não for prudente, se a gente não for vigilante, meu irmão, você é enganado. Tantas pessoas usando o nome de Deus. Meu irmão, você acha que as pessoas vão usar o nome do diabo para conseguir as coisas? Se o cara chegar aqui e falar assim, eu vim aqui no nome do diabo, você sai todo mundo correndo, ninguém fica perto. Mas com o nome de Deus,
As pessoas fazem de tudo porque é no nome de Deus. As pessoas choram. Vou dizer para os irmãos, não deixa ninguém ficar colocando a mão na sua cabeça, profetizando para você, não, meu irmão. Seja crente maduro. Eu falei, não, meu irmão, tira a mão de mim. Principalmente as irmãs, né? Às vezes tem camarada que vai orar para as irmãs, bota a mão. Não deixa botar a mão em você, não. Tem que ter prudência, tem que ter cuidado. Às vezes é homem, o cara é profeta de Deus. Chega na irmã, fica botando a mão. Ô, irmão, vigia. O irmão aqui, ó, que é casado, pode até chegar e falar, irmão, tira a mão da minha esposa. Olha, né? Tá maluco? Como diz o outro. Tá maluco? Ou seja, porque tem tanta gente fazendo coisa errada, que se a gente não for prudente, a gente fica chorando diante de gente que fazendo coisas erradas. Jesus falou, e que eu digo aqui para os irmãos, o próprio Jesus disse que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu sempre digo que crente é simples como a pomba, mas não tem a prudência da serpente. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele já estava alertando que a gente leva as coisas tudo para o lado espiritual do negócio. Mas não pode ser tudo espiritual, meu irmão. É pé no chão. Né? Como alguém disse assim, irmãos, a igreja, não hoje, que tem bastante gente aqui, a igreja está vazia, mas não se preocupa não, irmão. O banco está tudo cheio de anjo. Tá nada. Você acha que anjo vai ficar sentado em banco? Anjo não senta em banco. Anjo é espírito. Se o banco está vazio mesmo, irmão. Não veio, não veio. Anjo não ocupa cadeira nenhuma, não. Isso é conversa. Porque as pessoas levam as coisas tudo para o lado espiritual do negócio. Ou seja, você tem que viver com o entendimento da palavra de Deus para não ser enganado. Nós vivemos o tempo do engano. Preste atenção, meu irmão. Nós vivemos o tempo do engano. O espírito do engano está no mundo. E a gente tem que estar pautado na palavra de Deus. Preste atenção. Quem ouve a palavra de Deus, quem escuta a palavra de Deus, não será enganado. Sabe por que o inimigo luta para tirar a palavra de Deus dos cultos? Sabe por que o inimigo luta para tirar a Bíblia de você, meu irmão? Porque com a palavra de Deus o inimigo não tem como te enganar. Quem ler a palavra de Deus não é enganado. Quem ler a palavra de Deus não é iludido. Preste atenção, viva a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia os evangelhos de Jesus. Mas voltando à palavra aqui do que nós lemos, o profeta Samuel, meu irmão, ele tinha convicção daquilo que Deus deu para ele. Ficou jogando piada, não. Você é filho de quem? Desculpe falar isso para os irmãos. Se alguém chegar para você e disser assim, ou alguém chegar para mim, disser assim para mim, o varão é casado? Pode parar, meu. Que Deus é esse que vai me perguntar se eu sou casado? Se Deus vai falar comigo, Deus sabe se eu sou casado ou solteiro, não importa se eu estou com aliança ou não. O varão é casado? Porque não. Deus vai te perguntar se você é casado, meu irmão. Porque se ele vai perguntar, baseado no que você responder, ele vai entregar as lorotas dele todinho para você. Alguém me perguntou, o cara chegou para mim, você é casado? Não sei, ué. Se Deus está falando, Deus vai falar se eu sou casado ou não. Porque se você não vigiar, a gente escuta tanta coisa que perturba a tua alma, perturba a tua mente, o teu coração. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Samuel deu a palavra, ele disse que não ia sentar enquanto Davi, o mais novo, não chegasse. Quando Davi chegou, Deus falou com ele, é esse aí que eu tenho me provido para ser rei de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel pegou o vaso de azeite, entornou na cabeça daquele menino, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, aquele menino passou a ser cheio do Espírito Santo. Porque quando Deus fala, meu irmão, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz.
Quando Deus fala, Ele garante. Este é o nosso Deus. Viva a palavra de Deus. Viva Deus. Não deixe a palavra do Senhor. Se você precisa que Deus fale com você, vai orar, vai ler a Bíblia. Né? Tem gente que fica atribulado. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou na casa de alguém que revela, alguém que vê. Meu irmão, Deus está te vendo. Deus te conhece, fala com Deus. Deus conhece a tua vida. Expõe a tua vida para Deus. Sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas não querem ter comunhão com Deus. Sabe o que muita gente quer? Muita gente quer que Deus dê uma solução para ele e vá embora, porque ele quer viver a vida dele. Mas o nosso Deus, meu irmão, é Deus de relacionamento. É Deus de convivência, é Deus de vida, é Deus de comunhão. Deus não quer falar com você hoje e você ir embora. Deus quer falar com você no decorrer da tua caminhada, no decorrer da tua vida, que você tenha um relacionamento com Deus, que você entenda que Deus quer que você tenha experiência com Ele, que você conheça a voz de Deus, meu irmão. Aleluia. Que em determinado momento da tua vida, Deus vai deixar você entender, para que você saiba qual é a voz de Deus. Nós vivemos o tempo que tem tantas vozes, tanta coisa falando que é Deus, tantas coisas dizendo que é Deus. Meu irmão, a Bíblia diz, vou voltar a dizer, quando Deus fala, a terra treme. Deus não é criança, Deus não é brincadeira, Deus é coisa séria. Quando Deus fala, preste atenção, Deus fala para mudar alguma coisa na tua vida. Deus fala para mudar alguma coisa comigo. Deus não vai falar, porque o Jário hoje está meio chateado, eu vou falar com ele para ele ficar melhorzinho, porque ele está meio aborrecido hoje. Deus não é ser humano não, meu irmão. Deus é coisa séria. Sabe o que a Bíblia diz? Que no Antigo Testamento, o profeta que profetizava, se o que ele profetizasse não se cumprisse, aquela pessoa era apedrejada. Sabe o que era aquilo? Para mostrar a seriedade da voz de Deus, meu irmão. Se alguém, Deus falou, não cumpriu, era apedrejado. Aí alguém disse assim, na graça tá facinho, né? Tá fácil. Meu irmão, alguém diz o que Deus não disse, vai pagar o preço muito grande, vai pagar o preço de dizer aquilo que Deus não disse. Por isso, a nossa vida tem que estar de vigilância na palavra de Deus. Escuta só, se você está bem com Deus, você está vivendo a presença de Deus, amém, irmão, a palavra de Deus é para você. Receba a palavra do Senhor. Agora, se alguém precisa se acertar com Deus, está no erro, o que quer que Deus fala? Meu irmão, o que Deus tinha que falar para nós, Ele já falou. Olha a grossura. Tem que falar mais. A Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. O que você precisa, Deus já falou com você. Leia a palavra de Deus, que Deus vai falar com você cada dia e todo dia. Amém? Vamos ficar de pés. Tem alguém aqui que precisa de oração? Amém? Aleluia. Alguém está enfermo, precisa de uma oração específica, está enfermo, está sentindo mal, alguma enfermidade? Tem alguém? Não? Tem alguém aqui que está afastado do Senhor, está afastado de Deus, e você veio aqui nesta noite e você quer voltar para Jesus, quer fazer uma aliança com Deus? Tem alguém aqui que está longe da presença do Senhor? Tem alguém aqui que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para Jesus? Tem alguém? Não? Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, e estaremos aqui domingo para estarmos buscando ao Senhor. Lembrando os irmãos da nossa campanha, da nossa jornada de oração. Se alguém ainda não entrou, você está convidado para entrar. Como é assim? Você escolhe o horário que você já costuma orar. É só você, é para a gente colocar você na lista de oração. Então, quanto mais irmãos entrar, irmãos, é um propósito de oração.
o que nós estamos orando essa semana é pela família. Semana que vem a gente vai entrar em outro propósito. Então você que ainda não entrou, entra na nossa campanha de oração, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. Os irmãos que estão aqui, a igreja do Senhor, é tudo resultado da oração e mais nada, meu irmão. A palavra de Deus que a gente prega, o louvor que a gente canta, é tudo resultado da oração, não tem conversa. Não tem o grande, não tem o pequeno, não tem nada. É oração. Eu convido você para entrar nessa jornada de oração, tá? Mesmo que não seja membro da igreja, se você quer entrar nessa campanha de oração, você está convidado no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Quem pode, com certeza, é só dar o nome ali para a Rafaela e o horário que a senhora vai estar orando, tá bom? A Vera e mais alguém que quiser entrar aí na jornada de oração, é só colocar o nome e o horário que a Rafaela vai estar colocando lá no nosso roteiro de oração. E quanto mais irmãos estiverem orando, pessoas quiserem 2 horários de oração, pode pegar 2 horários de oração. Amém? No nome de Jesus. E o nosso Deus é Deus de vitória. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para pregarmos a Tua palavra, para louvarmos e bendizer o Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, leva o Teu povo em paz, dê uma noite abençoada para o Teu povo e para a Tua igreja. Ajuda-nos a cada dia com a Tua presença e com a Tua unção. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, pedimos e já agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem cumprimentar o seu irmão que está do seu lado. Deus abençoe a todos.